Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, em nome de Jesus. Romanos fica depois do livro de Atos dos Apóstolos, vem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Depois de Atos, nós temos aí a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Nós iremos ler a partir do versículo de número 26. Amém? Está escrito o seguinte: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele que segundo Deus intercede pelos santos. Quem é santo aqui, diga amém. Amém. Não tem quase ninguém. Jesus. Você sabe em que sentido essa palavra fala em santo? Santo é todo aquele que é santificado pelo sangue de Jesus, aquele que se arrepende dos seus pecados. Então, se nós nos arrependemos dos nossos pecados, acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, então nós podemos dizer um amém bem alto e bem forte. Amém! Melhorou? Por causa disso, eu vou ler mais uma vez, versículo 26 em diante. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quem é santo aqui, diga amém. Amém! Poder sentar. Aleluia! Melhorou, é ou não é? Melhorou? Dessa forma? Gente, tem algumas pessoas que têm algumas dificuldades em relação à resposta de oração. Em dificuldade em, vamos dizer assim, em interpretar. Dificuldade em entender o que Deus fala com ela. Não é? Seja sincero. Eu oro, eu busco num propósito. Muitas vezes a gente ouve Deus falando, mas não compreende. Qual que é a resposta de Deus em relação àquele propósito que eu, você, muitas pessoas estão orando? Será que Deus quer que eu continue orando? Será que Deus quer que eu pare de orar? Será que Deus quer que eu mude o foco da minha oração? E aí? Como nós iremos entender essas coisas? Como? Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo do Senhor dos Exércitos. Então, uma das coisas nós já sabemos: o Espírito Santo ele está envolvido. E agora você vai entender algo, e eu quero que você compreenda isso da melhor maneira possível. Será que existe oração que Deus não responde? Sim ou não? Será que existe oração que Deus não escuta? Ele escuta todas as orações, sim ou não? Mas será que Ele responde todas? Não, esse é o ponto. Tem gente que diz, eu oro, e Deus parece que não me escuta. Nós temos o exemplo na Bíblia da oração de Jonas, que foi feito dentro da barriga de um peixe, no fundo do oceano. Deus escutou, sim ou não? Sim. Nós temos o exemplo de Ana, que orou sem mexer os lábios. Deus escutou, sim ou não? Sim. Então Deus escuta. É ou não é? Deus escuta. Agora, Deus responde? Aí é uma outra questão. Por quê? A Bíblia ela nos ensina que tem
para Deus ele responder uma oração, ela tem que ser uma oração que agrade a Deus e venha fazer bem a pessoa e aqueles que estão ao seu redor. Olha que interessante, porque tem gente que diz: aquela pessoa fez mal para mim, não sabe nem o que está esperando para Deus, não vai fazer. Calma, respire. A palavra de Deus nos ensina na Epístola de Tiago, no capítulo 3, que fala somente desse assunto, que da boca de um cristão, de uma cristã, não pode jorrar dois tipos de palavra: a bênção e a maldição. Tem que ser uma só. Da fonte que jorra bênção, não pode jorrar maldição. Então, mesmo eu sendo perseguido, mesmo eu sendo maltratado, não posso amaldiçoar. Eu tenho que abençoar, e isso dói. Então nós temos que compreender que a vontade de Deus é abençoar, a vontade do Senhor. E a palavra de Deus, ela mostra aqui que um dos seres importantes para que a nossa oração seja ouvida e atendida e tenha resposta, um desses seres é o Espírito Santo. E aí nós vamos ver duas coisas interessantes que eu citei aqui. Nós vamos ver duas partes interessantes, depois nós vamos voltar. Primeiro, por que muitas vezes Deus ele não responde uma oração? Por quê? Aí eu quero que você vá comigo na Epístola de Tiago, que fica já bem perto, lá do livro do Apocalipse, depois da carta aos Hebreus. Depois da carta aos Hebreus, eu quero que você vá lá na Epístola de Tiago, no capítulo de número 4, em nome de Jesus. E na Epístola de Tiago, no capítulo de número 4, está escrito o seguinte no versículo de número 3. Olha só, Tiago, capítulo 4, verso 3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites, ou seja, com vossos sonhos, com aquilo que você quer, muitas vezes somente para você. É um desejo da tua carne, é um desejo unicamente exclusivo teu, que muitas vezes não participam pessoas. Ou seja, quando a pessoa ela quer realizar os seus sonhos, é o sonho dela. Então, uma das coisas que a palavra de Deus está dizendo aqui: pedis, Tiago capítulo 4, versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, a oração que Deus não ouve, não, todas as orações Deus ele ouve. A oração que Deus ele não responde, existe. Pastor, mas para que eu agrade a Deus, para que as minhas orações sejam atendidas e ouvidas, o que eu tenho que fazer? Aí nós temos essa que Deus não vai ouvir, mas tem aquela que Deus ele vai ouvir e vai responder. Adiante de onde você está, você vai passar as epístolas de Pedro, tá? E aí você vai encontrar João. E no capítulo de número 5 da primeira epístola de João, está um pouquinho à frente de onde você está, primeira epístola de João, capítulo 5, encontraram? Versículo de número 14, está escrito o seguinte: Evangelho de João, capítulos, não é Evangelho, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo de número 14, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Esse nos ouve significa, ele vai fazer o quê? Responder. Eu creio que já até aconteceu com você, tá? É uma ideia do que eu vou falar, do que a Bíblia está explicando aqui. Alguém já te pediu alguma coisa e você se fez de surdo?
Você estava ouvindo, mas você não deu atenção. Já aconteceu isso com você? Muitas vezes, é ou não é? Então, quando a palavra de quando você queria dar, ou você estava desejando dar alguma coisa, a pessoa nem precisou te chamar direito, só pelo olhar. É ou não é? Você chegou, falou para a pessoa, está aqui, ó. Entenda como é que é as coisas. Não é que Deus não ouve, Deus ele ouve, mas Deus ele responde segundo a sua vontade. Segundo nós acreditamos, e também está escrito na carta de Paulo aos Romanos, também no capítulo 12, a vontade de Deus ela é boa. Então, para que Deus ele ouça, para que Deus ele responda, para que Deus nos abençoe, a nossa vontade tem que estar de acordo com a vontade de quem? Olha que maravilha. Aí nós vamos entender a função do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo habita em mim. Fala assim, o Espírito Santo habita em mim. Ele habita em você, sim ou não? Sim. Mas o Espírito Santo, ele é de quem e ele vem de quem? De Deus. Da mesma forma que ele visita você, ele entra na tua vida, ele também está em quem? Aí eu te pergunto, ele sabe a vontade de Deus? Sabe. Ele sabe a tua vontade? Aí ele fica naquele meio termo, Deus, o Alex e Deus, e eu aqui no meio. Se o Alex pedir o que ele está querendo, ele não vai receber. Está aqui. Por quê? Eu acabei de vir de lá do coração dele. Eu sei o que ele tem para ele. Mas dessa forma ele não vai receber se ele continuar desse jeito pedindo assim. O que você acha que o Espírito Santo vai tentar fazer? Convencer. E daqui a pouco a gente vai entender sobre isso. Olha só, versículo de número 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe, ou seja, sabe muitas vezes que a gente já viu aqui, aquelas orações que Deus ele responde imediatamente. Uma delas é de Daniel, no capítulo de número 10, que o anjo chegou assim: Daniel, homem muito desejado, homem muito amado, desde o momento em que aplicasses o teu coração a entender e a buscar as coisas do Senhor, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu estou aqui. Olha só, então o exemplo que nós temos que seguir é o exemplo de quem? De Daniel. Observar as orações que Daniel fez e começar a entender ali. Então aqui a palavra de Deus está dizendo, nós compreendemos que existe a oração, o clamor, mas espera aí, será que Deus está me ouvindo? Está. Mas será que Deus ele vai me entender? Vai me atender? Agora nós vamos compreender esse mistério. É ou não é? Porque Deus ele vai ouvir algo, ele vai nos responder algo, ele vai nos dar algo quando nós pedimos que seja algo segundo a vontade dele. Pastor, mas como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Como é que eu vou saber o que Deus ele tem para mim? Aí agora nós vamos voltar à palavra de Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, em nome de Jesus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, que está depois de Romanos, tá? Se você abrir Romanos e marcou, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e aí nós vamos entender algo que o apóstolo Paulo ele fala aqui sobre o Espírito Santo de Deus. Olha só, acharam? A partir do versículo de número 9, que é um dos versículos mais lidos da palavra de Deus. Entenda que diz o seguinte: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não
subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que? Está tudo dentro daquilo que a gente está compreendendo. Ou seja, Deus ele tem algo, mas nós queremos outra coisa. O que Deus ele quer é bom, perfeito e porque ele quer que a vontade dele seja feita na nossa vida. Mas aí nós queremos também algo, então nós estamos orando, nós estamos clamando, nós estamos buscando, nós estamos querendo, nós estamos desejando. E aí quando nós pedimos mal, para gastarmos nos nossos próprios deleites. Aí quando nós não recebemos, devemos culpar a Deus? De maneira nenhuma. Primeiro, nós temos que saber, uma coisa é eu saber o que Deus quer para mim, orar por aquilo que Deus não quer me dar. Aí a gente volta àquele exemplo que eu dei daqui a pouco. Uma coisa é eu saber que a pessoa tem algo para mim, eu chamar a atenção dela e ela não querer me dar. Algum problema tem nisso aí, tem ou não tem? Alguma coisa tem. Então nós estamos descobrindo que Deus ele tem algo para todos nós. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e aquilo que não subiu ao coração da pessoa. Mas pastor, como é que eu vou conseguir saber o que Deus tem para mim? Como é que eu vou conseguir saber o que está lá no coração de Deus e orar para que Deus ele envie a bênção na minha vida? Versículo de número 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Versículo 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Sabe aquilo que muita gente diz, olha, tem um segredo guardado debaixo de 7 chaves, está trancado lá dentro. Está guardado, não é com você, tá? Guardado. Só que a palavra de Deus fala que não existe cadeado que o Espírito Santo não possa abrir. Não existe cadeado que o Espírito Santo não conheça o segredo. Aqui está dizendo que até as profundezas de Deus, ou seja, aquilo que está lá no íntimo, aquilo que está bem escondido, que os anjos não sabem, que os seres espirituais não sabem. Os anjos sabem que a vontade de Deus é que todos aqui na terra se arrependam e que venham à salvação, é ou não é? Sejam salvos, isso é fato, é notório, porque Cristo veio, derramou seu sangue e foi recebido nos céus, nas maiores alturas, com glória, honra e majestade. Deus, os anjos sabem que Deus ele tem um propósito, um plano de salvação para muitas pessoas. Mas, e em particular, o que Deus tem para mim? E em particular, o que Deus tem para você? É ou não é? Deus ele tem algo. Fala assim comigo. O que Deus tem para mim? O que Deus tem para mim? O que Deus tem para a minha vida? O que Deus tem para a minha vida? É grande. É grande. É enorme. É enorme. É maravilhoso. É maravilhoso. Aí eu te pergunto, você sabe o que é? Puxa, pastor, mas eu não podia falar um pouquinho aí? Gente, você sai contando algo que aconteceu entre você e o seu marido? Algo íntimo? Isso é legal de contar? Como eu falei para você dos segredos guardados das 7 chaves, é legal de você sair contando algumas coisas? Não. Se está falando que algo dentro das profundezas, o mais íntimo de Deus, a quem interessa saber? Somente você e aí, somente você e Deus. Quem é que vai fazer essa intermediação? O Espírito Santo. Então, quem que eu tenho que ter para saber o que Deus tem para mim? Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Entenda isso.
Não é saindo perguntando para um e outro, batendo na porta, fala o que Deus tem para mim, fala aí. Misericórdia. Se Deus quisesse falar para todo mundo, Ele colocaria no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Zap, da igreja ainda, está lá. Seria legal? Deus está comigo, Deus está olhando. Mas o que Deus Ele quer é algo íntimo com você. Ele quer que o Espírito Santo faça essa ligação entre você e Ele. E que você comece a descobrir o que Ele tem para você. Para que você não fique de mãos abanando. Para que você não fique dizendo, Deus nunca me responde. Deus, cadê a comunhão com o Espírito Santo? Cadê a santificação com o Espírito Santo? Cadê o desejo de ter o Espírito Santo? Cadê? É Ele quem vai te revelar. É Ele quem vai te mostrar. É Ele quem vai mostrar os segredos de Deus para você. Isso é maravilhoso. Pastor, mas Deus não pode revelar para uma pessoa? Pode. Deus Ele faz o que Ele quer. É ou não é? Deus Ele pode usar alguma pessoa para mostrar que tem isso? Pode. Mas não é melhor quando você tem uma conversa com alguém que você gosta muito? Aquela conversa franca, sincera e tal? É. Então por que a gente não faz isso? Por que eu não vou buscar direto dele? Por que eu não vou buscar direto da fonte? Por que eu não vou perguntar a ele se eu posso fazer isso? Jesus Ele abriu o caminho. Eu posso. Então eu vou atrás. Vamos continuar lendo? Versículo de número 11 diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Olha só, a palavra de Deus sabe que o Espírito Santo conhece. Assim como nós temos um espírito formado, nós somos formados de corpo, alma e espírito. E o Espírito, ele sabe do nosso interior, ele sabe das nossas vontades, ele sabe daquilo que está guardado dentro de nós. Ele diz assim também o Espírito de Deus, ele sabe. E o Espírito de Deus, ele quer compartilhar isso conosco. O Espírito Santo de Deus, ele quer compartilhar comigo, ele quer compartilhar com você. E aí o que acontece nesse momento? Eu tenho que buscar. Versículo de número 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Eu entendo que muitas pessoas falam que tem que pagar um preço alto por muitas coisas, que tem que fazer isso, mas o que a palavra de Deus ela nos ensina, e eu prefiro sempre ficar com a palavra de Deus, é que quando Deus ele nos revela algo, Ele não cobra nada. É dado gratuitamente. Eu recebi isso aqui porque, olha, eu tive que fazer isso, eu passei por essa prova, eu fiz. Calma aí, Deus não vai cobrar nada. Não vai. Isso, o que nos diz é a palavra de Deus. Ele nos revela gratuitamente. Agora só que até onde alcançarmos a bênção, pode ser que o caminho não seja aquele que nós desejamos, né? Mas nós temos que permanecer com Ele. Continue lendo, versículo de número 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ou seja, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, tem coisas que Ele não quer revelar para as pessoas. Tem coisa que é de Deus para mim e de mim para Deus. Então o que Ele faz? Existe o batismo do Espírito Santo, existe outras línguas, existe algo que o Espírito Santo faz com que a pessoa fale. E quando ela fala na língua do Espírito, ela está falando direto com Deus. Ele quer fazer essa ligação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem aqui, depois
que recebeu Jesus, depois que veio para a igreja, mudou algumas palavras, deixou de falar algumas palavras. Eu não vou nem falar outras coisas, tá? Eu vou tratar carinhosamente de palavras, tá? A irmã Jô já foi logo e pá! É assim mesmo. Já falou. Por quê? Olha, tá vendo? Porque essa é uma palavra adequada para se falar com Deus. Só que tem coisas que nós falamos ainda habitualmente que não convém também falar com Deus. E aí quem entra nesse meio para mudar? O Espírito Santo. Quem trabalhou no teu coração, quem está trabalhando na tua vida até hoje, porque aquele que em nós, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Isso é a palavra de Deus. Ou seja, Deus ele nos transforma todos os dias, sim ou não? Sim. Todos os dias. Todos os dias nós aprendemos coisa nova de Deus. Todos os dias nós aprendemos. Quem nos ensinou? O Espírito Santo. Ou seja, hoje, o tanto de palavras que nós falávamos atrás, nós temos vergonha de falar hoje, não é? Vergonha. Mas quem falou que era vergonhoso? Ninguém. O Espírito Santo te convenceu disso. Veja o que a palavra do Senhor nos ensina aqui, nos mostrando. São palavras. Versículo de número 14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui é o ponto. Ou seja, muitas vezes, quando você está passando necessidades, adversidades, você fala com Deus numa linguagem, Deus ele te responde numa outra, e o Espírito Santo fala numa outra com você. Como é que entende dessa maneira? É ou não é? Muitas vezes quando você está passando aquele aperto, tem muita gente que abre a boca e fala, vamos ser bem sinceros, fala o que não deve, é ou não é? E quer que Deus abençoe. Então o que a palavra do Senhor ela está mostrando aqui, o que a palavra do Senhor está dizendo aqui, é que, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, gente, para que nós venhamos entender o que Deus tem para nós, e para que nós venhamos entender o que nós temos que buscar de Deus, nós temos que ter um amigo bem chegado. Nós temos que falar a mesma língua que esse amigo fala. Já pensou você hospedar na tua casa vamos dizer aqui, um coreano não, um chinês que fala mandarim? Como é que vai ser a tua comunicação com ele? Você já viram japoneses, coreanos, chineses falarem? Amigavelmente eles estão conversando, mas parece o quê? Rapaz, o negócio. Eu rio muitas vezes, eu dou risada da minha esposa, né, que ela trabalhou muito tempo com pessoas orientais, e ela fala algumas coisas, né? E ela fala que no começo foi difícil. Porque eles estão conversando normal, mas pra gente não é normal. Então é isso. Se nós queremos hospedar alguém na nossa casa, onde que é a nossa casa? Nós somos o quê? Templo do... Nós somos templo do Espírito Santo. Agora nós queremos hospedar o Espírito Santo, mas será que nós estamos falando a mesma língua dele? Será que nós estamos entendendo o que ele fala? Como é que vai? Como é que as coisas vão andar? E vão falar por mímica? Ou pela linguagem braille ou dos mudos? Falar por sinais? Não, ele fala, nós também falamos. Ele ouve, nós também ouvimos. Então nós temos que fazer o quê? Nos atentar para isso e compreender a linguagem dele. E é isso que muitas vezes ele tenta fazer.
E isso muitas vezes ele tem feito através das nossas vidas e nós não compreendemos, mas a partir de hoje você vai estar ligado. A partir de hoje você vai compreender essas coisas. Porque ele responde. Agora, será que nós estamos entendendo? Será que você está entendendo? Para que entenda, nós precisamos falar a mesma língua. Pastor, mas será que isso é difícil? Não é. Acho que é mais fácil do que falar mandarim. É mais fácil do que você falar japonês, alemão, árabe, o aramaico. É mais fácil, por quê? Porque ele é professor também. E quando ele batiza, ele dá um dom de línguas. Então nós temos que buscar essas coisas para que nós venhamos compreender em nome de Jesus. Amém? Amém. Você se lembra onde nós iniciamos a leitura? Então vamos lá, um pouquinho atrás aí, capítulo de número 8, em nome de Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Acharam? A partir do versículo de número 26, está escrito o seguinte: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como... Agora você compreendeu, né? Agora ficou bem claro. Nós não oramos, porque se nós orássemos conforme a vontade de Deus, tudo que pedimos, receberíamos. Tudo que pedimos, nós iríamos receber. Mas aí, como diz aqui, né? E não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe muitas vezes você está orando, meio que bravo, meio que falando algumas coisas que não deve? É que no Espírito Santo falando assim para você: fica calado, vai, deixa que eu oro. Aí a pessoa, ela não quer parar de orar, aí começa a gemer. Aí o Espírito Santo: eu vou ter que fechar a boca dela. Por quê? Porque para falar o que não deve, é melhor ficar como? Boca fechada. Então ele sabe o que Deus tem para nós. Ele sabe o que Deus tem para mim, ele sabe o que Deus tem para você. E ele, nesse meio tempo, ele quer te ensinar. Ele quer, olha, quando você pega uma criança, mas ali até trouxe uma criança, e é gostoso quando a criança ela começa a falar, é ou não é? Você vai ensinar coisas certas ou coisas erradas para a criança? Coisas certas, é ou não é? Ensinar ela a falar correto. Porque ela falando certo e correto, ela vai saber conversar com qualquer um. Vai ou não vai? É isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. Para que nós venhamos conversar com Deus. Só que para isso nós temos que tê-lo na nossa vida. Só que para isso nós temos que nos achegarmos a Ele e Ele se achegar a nós. Então muitas vezes Ele nos ensina, Ele tira algumas coisas de nós, que é para nós andarmos no caminho do Senhor. E aí eu vou ler mais uma vez. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E todas as vezes que Deus, Ele vê, Ele olha, e o Espírito Santo está lá lutando com a pessoa: para de falar essas coisas, vamos orar direito, vamos pedir direito, tenha paciência, tenha calma. O que Deus tem para você é maior do que aquilo que você está pedindo para Ele. O que Deus tem para você é mais valioso do que aquilo que você está desejando agora. Então, busca-me, deixa eu orar por você, deixa eu interceder por você. E aí você começa a buscar o Espírito Santo. E aí pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai te conduzindo na oração. E quando ele vai te conduzindo na oração, você começa a mudar a tua oração. Quem já começou a orar de um jeito e terminou de outro? Já ou não já? E você muitas vezes orando, começa orando com a intenção de pedir uma coisa, mas você faz a oração todinha e não pede. Fala: mas eu orei, eu dobrei o joelho para orar dessa maneira e não orei. Dê graças a Deus, porque naquele momento a tua oração foi guiada pelo Espírito Santo. Não foi pela tua vontade, não foi pelo teu desejo,
mas foi pelo desejo de Deus. Veja como é as coisas, é ou não é? Espirituais, para que a gente entenda. Em todo tempo, Ele quer mudar, Ele quer moldar, Ele quer transformar. E se nós deixarmos Ele trabalhar na nossa vida, seremos homens e mulheres os mais abençoados desta terra. Eu, você e Ele. A nossa vida guiada pelo Espírito Santo será uma das melhores que já se passou por esta terra. É o que Deus Ele quer. É o que o Senhor quer. E aí, para terminar, versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém? Você quer deixar o Espírito Santo interceder por você? Orar por você? É isso. Falar mesmo na linguagem de Deus, falar o que está no coração de Deus. É Ele que vai nos abençoar. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Durante essas 7 quartas-feiras aprendemos muitas coisas sobre o Espírito Santo, sim ou não? Sim. E tem mais, tá? E tem muito mais. Porque é maravilhoso quando você pega e aprende direto da fonte aqui da Bíblia, da Palavra de Deus. Não tem como a pessoa não ser mudada, não tem como a pessoa não ser transformada. Quando deixa a vida dela ser guiada pelo Espírito Santo, não tem como não alcançar as bênçãos, os milagres de Deus. Em tudo Deus quer nos abençoar. E em tudo Deus Ele vai nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Se coloque de pé no seu lugar. Quero agradecer as pessoas que estarão assistindo este vídeo, esta mensagem. Ore, busque a Deus através do Espírito Santo de Deus. E Ele vai abençoar poderosamente a tua vida em nome de Jesus. Amém?